E é sobre isso que eu quero refletir com você durante todo esse mês de março, sobre como nós temos lidado com as nossas sementes. Irmãos, antes de eu trazer a mensagem especificamente de hoje, eu quero trazer um panorama geral sobre a nossa série de mensagens, né? Sobre o que significa essa série de mensagens chamadas sementes. Por que nós chamamos isso de semente? Irmão, semente é uma unidade, amém? Uma unidade que carrega algumas coisas. Carrega, por exemplo, a identidade de uma planta. Carregando essa identidade de uma planta, se ela for bem cuidada, ela é capaz de crescer, amém? Germinar, trazer frutos e sombra para aqueles que estão à nossa volta. Ou melhor, para aqueles que estão em volta daquela árvore, né? Nós temos sido lançados como sementes nesse tempo. Quando a gente vê, por exemplo, os nossos grupos de crescimento, eles têm sido espalhados por toda a nossa cidade e até fora da cidade, né? Está com o nosso GC lá na GC Piratininga lá, já tem que multiplicar, a gente já vai abrir um lá para o lado lá de Santa Rosa e Caraí. Ou seja, sementes que estão sendo lançadas, que carregam a identidade da nossa igreja, carregam a identidade do reino, e dessa maneira, se a gente cuidar bem dessa semente, dessas sementes que estão se espalhando, elas vão germinar, elas vão gerar sombra e fruto para aqueles que estiverem perto dela, amém? Amém? Então é sobre isso que eu quero refletir com você. Quem já fez o nosso dia de membro, que é um encontro que a gente tem periodicamente, onde a gente passa a história da nossa igreja, a gente passa um pouco da visão da nossa igreja e a gente passa um pouco dos princípios que a gente acredita enquanto comunidade de fé batista. Se você já participou, você sabe que nós temos dois valores que são fundamentais. Quais são? Fala primeiro para mim, qual é? Fala aí, irmão, olha lá, hein? Fala um, vai. Discipulado. Fala o outro. Voluntariado. Temos dois valores que são importantíssimos. O primeiro é o discipulado e o segundo é o voluntariado. No mês de janeiro, a gente teve uma série de mensagens chamada Jesus, o maior voluntário que já existiu. E nessa série de mensagens a gente viu como Jesus, sendo Deus, se colocou como servo para alcançar aqueles que estavam à sua volta. Agora, nesse tempo, nesse mês de março, a gente vai ver a maneira como Deus agiu através da igreja. Durante os Atos dos Apóstolos, a gente pode ver o desenvolvimento da igreja, que acontecia no templo, como nós estamos aqui, amém? E também onde? E também aonde? Me ajuda, irmão, você precisa me ajudar, cara. Também aonde? Nas casas, amém? No templo e nas casas, irmão, eu preciso que você me ajude, cara. Não fica aí olhando só para mim, não. Preciso que você interaja comigo. Eu sou flamenguista, estou acostumado com esse negócio de estádio vazio, não. Esse negócio de botafoguense, vascaíno e tal. Eu preciso que você me ajude para poder a gente... Ó, viu? Já entrou no clima já, ó. Eu sou até um órgãozão para poder a gente já ficar ligado. Então, nesse tempo do mês de março, a gente vai tratar sobre os nossos grupos de crescimento, sobre os nossos pequenos grupos, que é através deles que nós temos funcionado como discipulado. É impossível, irmão, é impossível para um pastor cuidar de mais de 100 pessoas, de mais de 50 pessoas, de maneira saudável. Ou mata a igreja ou mata o pastor. Mata a família do pastor. Escolhe quem quer morrer, mas alguém tem que pagar o preço, irmão. Escolhe quem vai ser sacrificado. Mas se a gente se unir, se a gente entender, irmão, que cada um aqui é responsável por vidas, amém? Se você entender que você também é um sacerdote, dessa maneira, nós vamos alcançar a nossa cidade de maneira saudável, irmão. De uma forma que seja sadia para todos nós, porque você vai crescer espiritualmente, você vai crescer
sobre a sua responsabilidade, com a sua responsabilidade como cristão, e vai poder fazer isso através de outras pessoas. Amém? Irmão, vocês estão meio vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão meio barra meio tijolo. O que está acontecendo? Estão cansados do carnaval? Calor? Vocês estão vascaínos? O que houve? Porque o vascaíno eu entendo, o vascaíno entristecido, né? Né, Neander? Neander está ali argumentando, não sei, não consigo ler assim, não consigo. E nessa primeira mensagem, eu quero começar trazendo algo para te incomodar, irmão. Para quem já tem frequentado a nossa igreja aqui, sabe que eu tento dosar. Eu tento dosar. Uma semana é assim, ó. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Na outra é, eu quero ser Senhor amado. Quebra e faz de novo. Hoje é o dia do quebra e faz de novo, amém? Se você está visitando a gente, irmão, volta semana que vem. Que hoje é o dia do quebra e faz de novo. Não, mas semana que vem ainda não. Só mês que vem. É o tempo da gente se avaliar. É o tempo da gente entender que a palavra de Deus consola, amém? Mas ela também exorta. A palavra de Deus conforta, mas ela também incomoda. Isso é impressionante. Essa mensagem de hoje eu queria muito te incomodar. Eu queria que você achasse que eu estou mandando uma indireta para você. Mas entenda, eu não estou mandando indireta, amém, irmão? Eu não mando indireta, irmão, não mando. Ao contrário de certas pessoas. Meu irmão, o que te incomoda, cara? Existe alguma coisa que você não gosta? Tipo assim, cara, não gosto disso. Fala pra mim alguma coisa que você não gosta. Me ajuda, vai. Hã? Perder pro Vasco, não gosta? Então você sofre pouco, irmão. Sofre pouco. Alguma coisa que você não gosta, outra coisa, Giló. Giló, quem gosta de Giló? Já viu? Só tem aquele grupo ali que gosta de Giló, irmão? Os Unidos de Giló? Aqui. De ir pra academia, quem gosta de ir pra academia? Eu não vou nem levantar a mão. 2. 3 pessoas gostam de ir pra academia. Ô, Marcos, você era pra levantar a mão, filho. Vai, levanta a mão aí, ó. Isso aí. Adora ir pra academia, né? Saúde pra Maicon. Ir no Alcântara de chinelo em dia de chuva. Ninguém gosta, né, irmão? Ir no Alcântara de chinelo em dia de chuva. Sábado de manhã. Que, irmão, sábado de manhã parece que todas as pessoas do mundo vão para Alcântara. Você reparou isso? Tenta ir de carro para Alcântara sábado de manhã, irmão. É o mundo acabando, é tipo assim. Eu não sei o que acontece, tá todo mundo ali. Isso, tem um monte de coisa que a gente não gosta. Não gosto de toalha molhada em cima da cama. Não gosto que deixe o tampo do vaso levantado. Eva briga comigo. Eva briga comigo, fala assim, papai, você deixou o tampo do vaso levantado? Eu falo assim, mas eu não tenho que levantar? Tem. Então você abaixa. É o mesmo movimento, só que é o contrário. Meu irmão, são coisas que a gente não gosta. Mas existem coisas que a gente abomina. Você quer ver? Pedofilia. Não é um negócio que dá um negocinho na gente aqui, né? A gente tem que se controlar muito, que dá vontade de matar, não dá? Tipo assim, é o tipo de erro que a gente fica tranquilo se o cara tomar uma coça, fazer um negocinho, porque a gente odeia tanto aquilo, a gente tem tanta raiva daquilo, que a gente nem liga, irmão. A gente nem liga. Estupro, racismo, são coisas, não é coisa que a gente não gosta. A gente não gosta de Alcântara de chinelo. Mas existem coisas que a gente abomina, coisas que a gente não aguenta nem ouvir, assim. Quando a gente para pensar naquela situação, dá nojo na gente. É assim com você também? Sim ou não? É, não é? É uma coisa que dá nojo. Fala assim, cara, como é que isso pode passar na cabeça de alguém? Você sabe que existe uma coisa que Deus abomina?
existe algo que Deus abomina. Se você fosse enumerar, não precisa me responder, mas coloca aí na sua mente aí, o que você colocaria? Falar assim, isso aqui eu acho que Deus abomina, esse negócio aqui. Só se responde. Qual seria o pecado? Abra, por favor, a sua Bíblia. No livro dos Provérbios, capítulo 6, do verso 16 até o 19. Está ali na nossa projeção, se você quiser acompanhar por ali. Você pode ler comigo? Estas 6, e a 7ª, a sua alma, olhos altivos e língua mentirosa, e mãos e coração olha a 7ª, ó, e testemunha falsa que profere mentiras. Agora a 7ª, e o que semeia. Se você fosse enumerar, talvez você não colocaria isso aqui. Você ia colocar adultério, roubo, morte, homossexualidade, ódio. Você ia colocar um monte de coisa, mas você não colocaria contenda entre os irmãos. Sabe o que Deus abomina, irmão? Divisão. Divisão. Por isso, a gente já precisa entender que existe algo que para Deus é totalmente detestável, algo que causa aversão. Estava lá no dicionário, ó, inspira aversão, insuportável, provoca repulsa. Sabe o que? Sabe aquela pergunta, irmão, que é assim, ó, o que você acha de fulano? Você nunca ouviu essa pergunta? Nunca fez essa pergunta, né? O que você acha do irmão tal? Qual é a resposta que a gente quer dar? O que você acha daquela irmãzinha que falou isso ou aquilo? Irmão, nós temos semeado contendas e discórdia pela nossa própria língua, irmão. A nossa fala tem matado pessoas. A gente fala, e no final, qual é a frase? Mas quem sou eu para julgar? Né? Falou um monte já. Falou tudo que tinha que falar, e no final, mas quem sou eu para julgar? Já está julgando, irmão. Eu não estou falando que a gente não tem que ter critério, é diferente. Não é sobre questões de ensino, não é sobre teologia, não é sobre ensino bíblico. Isso, irmão, você precisa ser criterioso, amém? Mas a gente tem que parar de querer separar o joio do trigo, porque quem faz isso é o semeador. Quem faz isso é aquele que é o dono da seara. Quem separa o joio do trigo não é quem está plantando, é quem é o dono da plantação. E eu não sou o dono da plantação. Nessa missão que a gente tem de advogado de Deus, a gente mata pessoas. Nessa missão que a gente tem de defender aquele que não precisa ser defendido, a gente tem sacrificado sangue inocente. Mas como que a gente tem matado? Com a nossa língua, irmão. Com a nossa palavra. Eu falei para você que você ia achar que eu estava mandando indireta, mas não é indireta não. Não é sobre algo que já aconteceu, é algo que pode acontecer. Então ninguém me falou nada sobre algo que... Não. Eu estou falando de algo que a gente precisa cuidar hoje, para que amanhã não seja um pecado para a gente cair. Nós não somos aqueles que vão separar o joio do trigo, irmão. Ontem mesmo eu estava conversando com o Renato, a gente conversando aqui no mutirão, e eu estava falando para ele algo que eu falei lá no retiro, e se não me engano já falei aqui no púlpito. Irmão, o que para mim é fácil fazer, talvez para você não seja. E aí a gente pega um padrão de santidade
como se aquele ali fosse a maior referência, quando na verdade, cada um aqui lida com santidade de uma maneira totalmente diferente. Vou dar um exemplo que eu dei lá para você entender o que eu quero te dizer. Imagina um rapaz, um adolescente que foi criado em uma família totalmente desfigurada, em uma família onde ele via o pai e a mãe se xingando 24 horas por dia, em uma família onde ele foi xingado o tempo todo, criado na rua, saía a hora que queria, voltava a hora que queria, e na rua era xingado de novo. Foi gerado, foi criado, ouvindo isso. Quando esse menino vai para o colégio, ele está falando mais de 100 palavrões por dia. Palavrão atrás de palavrão, xingamento atrás de xingamento. Mas aí veio uma tia dele, que estava frequentando lá uma igrejinha perto da casa dela. E ela todo dia pegava aquele adolescente e levava para a igreja. Todo dia pegava e levava para a igreja. Naquela igrejinha que ninguém estava olhando, aquele menino teve uma experiência com Deus. E decidiu mudar o posicionamento. E agora ele que xingava 100 palavrões, está conseguindo chegar nos 60, sabe? Está conseguindo chegar nos 70, assim, 65. E ele estuda no mesmo colégio de um outro rapaz adolescente que foi criado na igreja. Os pais nunca xingaram dentro de casa. Ele nunca ouviu um palavrão dentro de casa, irmão, nunca. Sempre ouviu tudo de bom para a vida dele. Foi criado como os nossos filhos aqui. Mas ele foi para o mesmo colégio. E querendo se enturmar ali no colégio, ele começa a soltar lá os palavrõezinhos dele também. Mas ele já vai pensando assim, poxa, com medo talvez de alguém da igreja ouvir, de passar alguém que era lá do Ministério de Jovens a falar assim, ó, o filho do diácono está xingando no colégio, hein? E aí ali, ele começa a falar uns 15, 20 palavrõezinhos dele ali, para se enturmar, para ficar no meio do pessoal. Um xingando 70, outro xingando 20. Quem você considera que é mais santo? Quem está buscando mais agradar o Senhor, melhor dizendo? Quem está buscando mais agradar o Senhor? Você pode me responder? Quem? 70, né? Sabe por quê, irmão? Porque nós não somos capazes de julgar ninguém, cara. A gente não sabe a história de ninguém e nem pelo que qualquer pessoa viveu para dizer que aquela pessoa é certa, aquela pessoa é errada. Porque para mim é muito fácil não beber um copo de cerveja, irmão. Eu nunca bebi. Eu nunca bebi esse negócio para falar, para ter tentação de querer beber. Agora, eu sei de irmãos que se esforçam ao máximo para nem receber uma mensagem para estarem ali. Meu irmão, entenda uma coisa. Antes de falar de qualquer pessoa, existe uma história por trás daquilo ali. Existem histórias sendo construídas. Não é missão minha e não é missão sua separar o joio do trigo. Pastor, estou falando isso, falando aquilo, meu irmão. Deus está no controle, amém? Deus está no controle de tudo. É Ele quem está sustentando todas as coisas. Não semeie contendas, porque a mesma boca é capaz de trazer bênção e maldição. Tiago, ele se preocupa muito com essa questão da fala. E olha só o que ele fala em Tiago capítulo 3, no versos 9 e 10. Tiago capítulo 3, versos 9 e 10. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Temos feito a semelhança de Deus. Da mesma boca procedem o quê? Meus irmãos, não pode ser. Você pode ler esse versículo junto comigo? Você pode ler alto, com vontade, para ser boca abençoada, irmão. Vamos lá. Da mesma. A mesma boca. Mas, pastor, como assim? Essa questão de eu te abençoo, eu te amaldiçoo. Irmão, eu não tenho poder de abençoar ninguém, amém? Ninguém, cara. Não é assim, eu te abençoo em nome de Jesus. Não, irmão. É Jesus, abençoa ele. A única coisa que eu posso fazer por você é pedir junto com você. Eu sou totalmente igual a você, irmão.
Eu só estou com o microfone e estou em cima do negocinho mais alto. Mas eu sou igualzinho. Eu erro da mesma forma, eu caio da mesma maneira. Sou totalmente igual. O que eu estou falando aqui é que talvez as nossas palavras possam causar dano em pessoas que já estão feridas. Não é sobre amaldiçoar alguém. É sobre trazer uma palavra que a pessoa vai carregar aquela palavra pro resto da vida dela, às vezes. Isso já aconteceu com você? Tipo assim, você saiu de casa super bem. Alguém falou alguma coisa, você recebeu uma mensagem que o seu semblante mudou, irmão. Você falou assim, aquilo ficou encucando na tua cabeça, assim, ó, como um martelo, batendo, lembrando toda hora. Já aconteceu com você, sim ou não? Isso acontece com pessoas o tempo inteiro. E a gente está lançando palavras sem responsabilidade. Fazendo julgamentos, pré-julgamentos, sem saber qual é a história que se passa. Nós precisamos refrear a nossa língua, irmão. Amém? O próprio Tiago, lá no capítulo 1, no verso 26, fala assim, ó, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem o quê? Valor algum. Irmão, não tenha pressa para responder. A primeira questão para ser sábio não é ter conhecimento, é saber a hora de falar, cara. E tem hora que a gente precisa ficar quieto, amém? Já falei sobre isso aqui também. Quando Jesus recebe a mulher que foi pega em atos de adultério, o povo pede um posicionamento dele e ele fica em silêncio. Ele fica em silêncio. Irmão, o silêncio é uma arma que ninguém pode tirar de você. É um direito que ninguém pode tirar de você. Quando a pessoa é presa lá, ela tem o direito de quê? De ficar como? Calado, irmão. A gente está negligenciando esse direito. A gente está sendo apressado para falar. A gente tem pressa para falar. Meu irmão, acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Tiago mesmo, no versículo 19 desse capítulo 1 aí que a gente leu, ele fala assim, ó, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Você pode ler comigo? Sejam todos tardios. Prontos para quê? Ouvir. E para ouvir existe um princípio. É necessário silêncio. E o silêncio é uma arma que poucas pessoas dominam. O silêncio é um instrumento que poucas pessoas sabem usar. Principalmente em um tempo onde todo mundo quer saber o posicionamento. O que você acha sobre isso? O que você acha sobre aquilo? E sem perceber, a gente está se enredando em bandeiras que não são nossas. A gente está lutando por uma causa que não é nossa, porque a gente se tornou escravo das nossas palavras. Irmão, está na hora da gente aprender a ficar em silêncio. O que você acha de fulano? Eu acho que aquele que semeia contendas é abominável perante os olhos do Senhor. Você viu o que fulano fez? Eu acho, irmão, que aquele que semeia contendas é abominável aos olhos do Senhor. O que é abominável aos olhos do Senhor? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Como combater isso? Como combater? Através do esforço. O Senhor trata a unidade como algo prioritário na igreja. Ser unido, é uma questão prioritária na igreja. Isso requer esforço. Se Deus trata os homens dessa maneira, ou melhor, se Deus trata esse tema dessa maneira, que dirá nós, irmão? A unidade precisa ser uma atitude intencional da nossa parte. Olha só o que o apóstolo Paulo fala quando escreve a igreja de Éfeso, no capítulo 4, nos versos 2 e no verso 3. Ele fala assim, ó, sejam completamente humildes e dóceis. Vamos começar aqui. Se avalie aí, irmão,
Não precisa se acusar. Ei, você tem sido humilde e dócil? O que é ser dócil? O que é ser dócil? Já pensou nisso? Ser dócil é alguém que se submete, cara. Quando um cachorro é dócil, quando você fala que um cachorro é dócil, é quando? É quando você fala assim, ó, senta, e ele senta. Quando fala, dá patinha, ele dá patinha. Será que nós estamos sendo dóceis? Será que eu? Falando para mim, irmão. É aquilo que eu falei, assim. Eu espero que te incomode. Porque se incomodar, é porque está dando certo. Quem me incomodou quando eu escrevi, eu ficava assim, será que escrevo, será que não escrevo? Então, se eu estiver pegando direitinho, eu estou doido para você tá achando que eu estou mandando um direto para você. Estou doido para falar assim, rapaz, o pastor estava lá, ele ouviu. Contaram para o pastor aquele negócio, sabia? Estou doido que você está pensando nisso, mas não contaram, irmão. Isso é o Espírito Santo mesmo acusando a gente, amém? Não contaram. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço. Olha isso. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esforço, irmão, não é algo fácil não, cara. Se requer esforço, alguém se esforça aqui para emagrecer? Quem se esforça? Eu não vou levantar que eu não estou me esforçando mesmo. Gente, quem tem mielos no GC não dá para se esforçar com o negócio de emagrecer. Quem se esforça para emagrecer? Vai, levanta. Pode levantar a mão, não fica com vergonha não. Tá tranquilo. Agora, alguém se esforça para engordar? Renato? Se esforça para engordar, filho? Não é para engordar, não é para ficar forte, não. Quem se esforça para engordar aí? Eu faço uma força danada para eu engordar. Marco, tá bom. Agora a conta do... A gente se esforça para cumprir algo que a gente entende que é uma necessidade. Por exemplo, quero emagrecer. É um exemplo hipotético, irmão. Tá, estou jogando aqui. Vou nem falar em primeira pessoa, não. Vou falar em terceira pessoa. Alguém deseja emagrecer. Para poder não ter esse risco, depois o pessoal pega um take aí, ó. Esse pessoal da mídia é maldoso, irmão. Aí vamos postar fake news aí. Então, alguém deseja emagrecer. Por quê? Talvez por questão de saúde, por questão de estética, mas ele percebeu essa necessidade. É fácil, irmão? É fácil? Não é não, irmão. Vocês estão enjoados demais, cara. É isso que me desanima, cara. Pensar que todo dia tem que fazer exercício, cara. Porque se fosse uma coisa, se fosse uma vez resolveu, não, cara. Você vai lá, faz o exercício. E amanhã o que você tem que fazer? Exercício de novo. Você andou 2 horas naquele negócio, como é que é aquele negócio? Esteira. Emagreceu 200 gramas, pode comer uma coxinha. Aí chega amanhã, o que você tem que fazer? De novo, irmão, para emagrecer mais 200 gramas. E ficar comendo só troço que você não gosta. Eu não aguento, cara. Chutei o balde, irmão. Chutei o balde. Mas, vamos voltar à situação aqui. Foi um momento aqui de... Como é que fala? Desabafo, né? Uma pessoa aleatória decide emagrecer por alguma situação qualquer. Ela precisa se esforçar para aquilo. Porque não é fácil. Ela está fazendo isso porque é uma questão que ela entendeu que é extremamente importante. A unidade, irmão, é algo extremamente importante. Quem está falando isso não é o pastor Hugo, é Deus através da palavra dele. Se esforcem para conservar a unidade. Sabe por quê? Porque vai ser todo dia também. Vai ser todo dia que você vai aturar aquele irmão que você não... Sabe? Suportando em amor. Vai ser todo dia que você vai precisar perdoar aqueles que te ofenderam. Vai ser todos os dias que você vai precisar ajudar alguém a curar as feridas que ele teve. Todos os dias, porque é necessário que a gente se esforce
para conservar a união, a unidade, como uma semente. Que as pessoas olham e vejam um só corpo. A unidade não é um fator místico, irmão. Não é tipo assim, veio um anjo e me transformou e agora eu que não aguentava, agora aguento. Não, não é não. É um exercício. É um exercício de fé, de paciência. É um exercício de tratamento que vai lidando com a gente todos os dias. O apóstolo Paulo, ele se preocupa muito com essas questões de tratamento. Tem um verso, escrevendo a Timóteo, que ele fala assim, não deixe que ninguém o despreze, pelo fato de você ser jovem. Eu tenho muito esse versículo comigo no meu coração. Não deixe que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Mas ao contrário, seja exemplo dos fiéis. A primeira coisa que ele fala assim, no trato. Seja exemplo dos fiéis no trato. Trate todo mundo bem. Ame as pessoas. Lá na igreja de Colossos, ele fala mais uma vez sobre tratamento. Na igreja de Corinto, ele fala mais uma vez sobre tratamento. E aí, nessa primeira carta de Timóteo, no capítulo 5, no verso 1 e 2, ele fala sobre como a gente deve lidar. Olha ali. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu... Como se fosse o quê? Pai. Trate os jovens como irmãos. Próximo verso. As mulheres idosas como e as moças como com toda a pureza. Será que a gente falaria o que a gente fala se fosse o nosso pai? Será que a gente falaria o que a gente fala se fosse a nossa irmã? Sabe por que a gente fala? Porque a gente ainda não entendeu o que é ser igreja. Porque a gente não entendeu ainda que nós somos uma família. E família é composta de pais, mães, irmãos e irmãs. Como combater isso? Olhando para o outro com amor, irmão. Entendendo que existe uma história, existe uma razão, existe algo a ser tratado. O que Deus abomina? Quem me ajuda aí? O que Deus abomina? O que Deus abomina? Contendas entre os irmãos. Não é só as contendas, é aquele que gera as contendas. Como combater isso? Olhando para o outro como um irmão, como um pai, como uma irmã, como uma mãe, olhando para o outro, se esforçando para viver em unidade. Existe a necessidade do esforço, mas por quê? Porque é dessa maneira que as pessoas conhecerão o Senhor e vão conseguir ver aquilo que Ele, o nosso Deus, deseja fazer. Jesus falando aos seus discípulos lá em João capítulo 17, verso 20 e 21, é um texto que eu também gosto muito, mas eu entendi uma coisa, irmão. Se a gente entende que uma mensagem precisa estar guardada no coração da igreja, o pastor tem que falar isso direto, irmão, senão ouve e esquece. Então eu vou repetir algumas vezes algo que eu entendo que é fundamental para a gente. João capítulo 17, versos 20 e 21, a palavra de Deus fala assim, o próprio Jesus fazendo a sua oração: minha oração não é apenas por eles, os discípulos que estavam ali ao lado dele, rogo também por aqueles que nós, amém? Nós que cremos por conta da mensagem dos discípulos, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Olha só esse final, que eles também estejam em nós, para que o quê? Se nós estivermos nele como um corpo, então o mundo verá que o Senhor realmente enviou Cristo para a salvação.
daqueles que o amam. A Bíblia fala, o próprio Jesus, agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, verso 20, um texto que a gente conhece muito bem, que é um texto que é assim: pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quantos creem que Jesus está aqui? Dá uma glória a Deus aí, só para saber. Você crê que Ele está aqui, irmão? Porque nós somos 2 ou 3 ou mais, reunidos no nome dEle, amém? Isso quer dizer que se você estiver no seu quarto, orando sozinho, fechou a porta do seu quarto lá, não tem ninguém perto de você, isso quer dizer que Jesus não está lá? E aí? Ele está lá ou não está? Mas tem 2 ou 3? E aí? Então a Bíblia está errada? Então vamos ler de novo aqui, peraí. Mateus 18, 20. Bota aí para mim, Lilian, por favor. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio. 2 ou 3. Você sozinho no quarto são quantos? 1. E aí? 2? E aí? E Jesus? Foi boa saída. Irmão, Jesus é Deus, amém? Sendo Deus, Ele é onipresente, amém? E Ele realmente está em todos os lugares onde Ele quiser estar. Se tiver 2 ali, Ele está. Se tiver 1, Ele está. Se tiver nenhum, Ele pode estar também, é só Ele querer. Ali é uma lição ainda mais profunda, porque já que Ele está em todos os lugares, de que maneira essa mensagem se aplica à nossa realidade hoje? Quando você me olha, você vê o Hugo. Mas a hora que eu sento aqui, irmão, você não vê o Hugo. Se você for dali, o pessoal vai ficar procurando aí, né? Se você for ali e olhar para cá, você não vai ver o Hugo. Você vai ver a igreja. E a igreja foi chamado de algo específico, principalmente lá na carta aos Coríntios. A igreja é o que de Cristo? É o que de Cristo? Corpo de Cristo. Quando o mundo olha e vê 2 ou 3 reunidos no propósito dele, a igreja vê, o mundo vê o corpo de Cristo se manifestando nesse tempo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ali eu estou sendo representado. Ali aquilo que é invisível se torna visível, porque eles são o meu corpo. Jesus está em todos os lugares, irmão, mas o mundo não vê, a não ser em momentos como esse. Jesus está em qualquer lugar, mas o mundo não vê, a não ser em tempos como esse. Vou trazer a sua memória a nossa festa. Lembra da nossa festa? Quando eu estava vindo para cá, todo mundo preocupado. E aí estava tudo bagunçado. Vai dar, não vai dar? Vai dar ou não vai dar? Vai dar, não vai? E aí, irmão, foi um irmão pegando a vassourinha para cá, foi outra irmã pegando a mangueirinha para lá, enxágua, joga sabão em pó, irmão Bartolomeu aqui, ó, dando banho em todo mundo trabalhando. Quando você olhava aquilo, o que você via, irmão? Eu não sei o que você via, mas eu via Jesus ali. E aqueles que entraram por essa porta viram Jesus também, irmão. Porque um dos maiores testemunhos que a gente recebeu da festa não foi sobre as comidas, não foi sobre as bebidas, não foi sobre o que estava acontecendo, mas foi sobre ver uma igreja unida. Foi sobre ver 2, 3 ou mais unidos em um mesmo propósito. Meu irmão, nós fomos chamados para algo, representar Jesus Cristo nessa terra, e isso não é capaz de se fazer sozinho. A unidade é a única maneira que nós temos de manifestar a presença de Deus nesse tempo. Existe algo que Deus abomina: aquele que gera contenda entre os irmãos.
Por isso, irmão, cuidado com aquilo que você tem falado. Cuidado com aquilo que você tem trazido a debates que não devem ser trazidos. Existe um momento certo para tudo, amém? Existe um momento certo para tudo. Existe o tempo e o modo certo para tudo. A palavra de Deus fala isso em Eclesiastes. Existe algo que Deus abomina, aquele que gera contenda entre os irmãos. E como combater isso? Através de um posicionamento de amor. Através de uma escolha de amar. E escolher amar é escolher se esforçar também. Porque amor requer esforço. Amor requer esforço. Por quê? Porque é dessa maneira que as pessoas enxergarão Cristo nesse tempo. É dessa maneira que as pessoas enxergarão Cristo nesse tempo. O Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, mas o povo caía nas graças da sua sociedade. O povo transmitia simpatia, alegria, vontade de estar. É isso, meu irmão. É isso que eu queria que você, junto comigo, entendesse essa noite. Eu queria que você saísse daqui incomodado. Incomodado com o quê? Com as suas próprias falas. Porque eu sei que você, assim como eu, preciso rever a maneira como tenho agido e aquilo que tenho falado. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Não estou aqui para afrontar ninguém. Mas eu não posso me furtar daquilo que Deus tem me incomodado a trazer para cada um dos irmãos. Não é sobre algo que já aconteceu, não, irmão. O que passou, passou, amém? O que passou ficou para trás. Não é algo daqui, de ontem para lá, não. É algo de onde eu estou vendo que Deus pode nos levar. É de um lugar que eu sei que Deus pode nos levar. E para que a gente não erre, é necessário que hoje a gente tenha sabedoria e que a gente busque a unidade.